Aleluia, levanta tuas mãos, começa a dar graças a Deus. Pai, te damos graças, Pai, por este momento, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito em nós, Pai. Obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa que você nos concedeu na Tua presença, Pai, como todos os dias. Essa presença maravilhosa, Pai, que tem se manifestado e está se manifestando nesse momento. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, porque você é bom, você é fiel, você é maravilhoso. Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome. E nesse momento, Pai, colocamos os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, abertos para ouvir as Tuas direções, Pai, para sermos inspirados por Você, Pai. Cremos, Pai, que nesta manhã nós seremos transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Porque cremos, Pai, que quando Tua palavra é pregada, quando Tua palavra é ensinada, vidas são transformadas, Pai. Tuas sementes são lançadas, Pai. E frutos, Pai, frutos brotarão, Pai, dessas sementes que foram lançadas. Cremos, Pai, no poder do Teu Espírito, Pai, inspirados por Você. Espírito de sabedoria e revelação, para compreendermos, Pai, a herança que nós temos em Você, as riquezas da nossa herança em Você, Pai, ao qual recebemos não simplesmente, Pai, de Você, mas da Tua própria glória se manifestando em nós. Obrigado, Pai, por uma manhã poderosa, onde seremos inspirados por Você e cresceremos mais e mais. Muito obrigado, Pai, que os nossos olhos de entendimento sejam iluminados e que possamos crescer na Tua palavra, no Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glórias a Deus. Que manhã maravilhosa. Que presente de Deus nas nossas vidas, é tão bom. Aleluia. Não despertar para uma vida comum, mas para uma vida abundante, uma nova vida, vida eterna, que se manifesta hoje em mim e em você. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado, louvor. Glórias a Deus. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa manhã. E eu estou aberto para o que Ele vai nos dizer. Fique também com seu coração desperto e atento. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele não precisa de muito para fazer muitas coisas. Vou repetir. Deus não precisa de muito para fazer muita coisa. A Bíblia diz que lá no Gênesis, na criação de todas as coisas, ele apenas falou uma palavra: haja luz. E toda a escuridão, toda sem forma e vazia, começou a tomar forma e deixar de estar vazia, porque luz brotou. Então é muito importante estarmos ligados naquilo que Deus está falando. Não desprezando as profecias, mas estando atento. A Bíblia fala que os de Beré, eles recebiam uma palavra com avidez, e examinando nas Escrituras, presta atenção, eles não eram juízes, eles recebiam. É engraçado que o examinar veio depois do receber. Sabe por quê? Porque eles sabiam que se eles fossem tentar julgar, antes de receber, eles poderiam perder, porque eles se tornariam juízes da palavra. E não homens e mulheres que estavam atentos àquilo que o Espírito estava falando, mas entendiam que existia uma palavra que pesava todas as coisas. Existia um Espírito que transmitia todas as coisas e confirmava no coração deles as verdades que eles estavam escutando. Então é muito importante estarmos atentos. E graças a Deus por esta manhã, por este dia, por esse convite que eu tive hoje de ministrar a palavra, graças a Deus. E eu quero comunicar, instruir, falar algumas coisas com vocês nessa manhã que Deus tem comunicado ao meu coração. E uma coisa, eu gostaria de eu acho uma coisa interessante. Eu não tinha pensado muito sobre isso, mas enquanto estávamos aqui adorando e cantando essa música, clame ao Senhor toda a terra e cantemos. E engraçado que essa música ela fala do caráter de Deus. E em seguida, ela começa a falar a respeito das incomparáveis promessas de Deus. Você observa isso? E é interessante que muitas vezes, na minha trajetória dentro do Evangelho, muitas pessoas elas dissociaram as promessas de Deus do próprio Deus.
Eu estou falando sobre pessoas que muitas vezes, por não entenderem acerca de quem é Deus, porque quando você vai estudar o caráter de Deus, você vai ver que Deus ele se manifesta, ele se dá a conhecer pelas suas promessas. As promessas de Deus não são coisas materiais que surgem e que existem, entendo o que eu vou dizer, e que simplesmente são dadas a conhecer. Não, as promessas de Deus é a glória de Deus se manifestando na tua vida. Por que eu estou falando isso? Eu vou fazer uma comparação simples para que você entenda. Se você for ao médico, você está com uma enfermidade, você vai ao médico. O médico te receita um remédio, você fica bom daquela enfermidade, certo? Até aí tudo bem. A glória de Deus se manifestou? Não. Mas quando falamos sobre Deus ou Cristo, aquele que cura, o médico dos médicos, e nós recebemos a cura por uma intervenção divina, não é mais algo que está acontecendo fora, mas o próprio Deus se manifestando na sua glória para te alcançar. Amém? Isso ocorre na salvação, isso ocorre na cura, isso ocorre também na prosperidade. Porque quando falamos de prosperidade divina, agora com um propósito, falamos do próprio Deus da sua glória se manifestando para demonstrar e mostrar a sua riqueza. Porque Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz, o meu Deus não é segundo a riqueza que existe na terra, mas segundo a sua riqueza em glória, supre as minhas necessidades. E nesse texto, Paulo está falando sobre prosperidade financeira, sobre dinheiro. Então, Paulo, ele entendia que a prosperidade financeira não era... Entenda isso, não era uma manifestação externa. Eu entendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aquilo que vem de Deus não é simplesmente uma manifestação externa de algo que está acontecendo ao nosso redor, mas o próprio Deus, na sua glória, se manifestando em nós. Você não é comum. Você não é natural. Eu não sou natural. Aleluia! Por que você está falando isso, pastor? Porque isso tem a ver com aquilo que a gente vai ministrar nessa manhã. Amém? Porque muitas vezes achamos que a nossa vida, a gente nasce de novo. É bom que essa ministração vai alcançar todo mundo. A gente nasce de novo. A gente recebe Deus e fica muito empolgado. Mas existe um transformar que ocorre dentro de nós. Existe algo que Deus está transmitindo ao nosso coração. Paulo, ele fala lá em Filipenses que a boa obra que Deus tinha começado, preste atenção, ele iria dar cabo, ele iria continuar e construir até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, achamos que as áreas da nossa vida, elas são, existe a área secular, existe isso. Não, toda a tua vida, porque a Bíblia fala lá em Romanos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo fazei para quê? Espera aí. Se eu estou fazendo para a glória de Deus, significa que o que eu estou fazendo não é natural. É interessante isso, porque a Bíblia lá em João, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros o quê? Adoradores. Então, se ele fala do ser, ele não está falando de uma ação ou de algo que aquela pessoa faça. Ela fala do coração. Então, se você é um adorador, no trabalho você está adorando. Pastor, isso significa que eu estou no trabalho levantando as minhas mãos e... Não. Significa que quer comais, quer bebais. Você está lá na frente do seu computador, vendendo. Eu não sei o que você faz, mas a sua vida transmite glória a Deus. Porque em tudo que você faz, em toda oportunidade, não é que você está cantando. Você pode estar cantando. Alguns têm a oportunidade de cantar no trabalho, outros talvez não. Mas é a sua atitude com relação a tudo aquilo que está ocorrendo ao teu redor. É a tua vida totalmente permeada pelo Espírito. Você não está desligado do Espírito. Você não está desligado das coisas espirituais. Você está atento. Por quê? Porque vai haver ocasiões em que uma atitude sua vai impactar a vida de pessoas. Eu não estou falando de uma grande pregação, eloquente, bonita. Eu estou falando de uma ação. Aleluia. De uma ação sua. Por quê? Porque você está sempre inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Devemos estar... É interessante que a inspiração, quando olhamos para a palavra, ou mesmo para o que essa palavra significa, fala a respeito de algo que vem de fora. Você está naquele momento, e eu vou explicar o que é algo que vem de fora. A inspiração, ela não brota de algo que você já tenha na sua cabeça. Ela não vem de um entendimento ou de um conhecimento que você já tenha. Ela vem de algo que ainda não está ali.
Quando olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala sobre inspiração, homens santos foram inspirados pelo Espírito para nos trazer as revelações da vontade de Deus pela palavra, a gente observa que o quê? Que o próprio Espírito soprou. Inspirar fala sobre um sopro. E nós somos inspirados por Deus. É interessante que na tradição religiosa, Deus ele te dá os mandamentos, estou falando não do que eu estou falando de como a gente entende, entendeu? Amém? Não é a realidade em si, mas como é passado, como somos ensinados. Na religião, nós recebemos que Deus mandou os mandamentos. Os mandamentos são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 mandamentos, por exemplo. E você deve seguir esses mandamentos. Se esforçar para alcançar esses mandamentos. Buscar, correr, sangrar. Mas a nova aliança é um pouco diferente. Porque não parte de uma ação humana. Parte de uma inspiração divina que promove uma ação humana. Quer um exemplo? João 10, 10. Jesus falando sobre ele mesmo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Preste atenção. Ele disse, eu vim. Ele não disse, é para vocês terem vida e vida em abundância. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, não é um impulso humano. Não é simplesmente a vontade humana. Claro, eu concordo com você. A fé, nós cremos na palavra, nós decidimos e escolhemos Deus, sim, mas é Ele que atua em nós. É o Espírito Santo que vem nos convencer. Abrimos o nosso coração, mas é o poder dele operando em nossos corações que transforma a nossa vida. Por isso, ele pode dizer que os mandamentos dele não são pesados. Jesus, tivemos aqui, de anteontem para ontem, uma vigília maravilhosa. E a Bíblia fala que, e a irmã Flávia estava ministrando, numa das ministrações que foram todas poderosas, e ela falou sobre Jesus, ele dizendo para as pessoas, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, eu aliviarei. Então ele está falando do evangelho de alívio. O propósito de Deus não é que seja pesado, mas é que haja alívio. O mundo, quando ele olha para a vida de Deus, quando eu falo a vida de Deus, eu estou falando de você. Deixa eu repetir. Quando eu falo da vida de Deus, eu estou falando de você. O mundo, ele não pode ver ou entender as coisas de Deus. Ele não consegue compreender as coisas do Espírito, mas quando ele vê você se movendo, ele vê Deus em manifestação. Ele vê Cristo aqui na terra. Quando a igreja se move em compaixão, em amor, ele diz, meu Deus, o que é isso? Fazem que nem quando Jesus apareceu. Que nova doutrina é essa? Porque esse homem prega diferente. E é interessante que não era só o que Jesus pregava, mas como ele vivia. Que fazia com que as pessoas... Porque o que impressionou as pessoas não era simplesmente o que ele dizia, mas ele prega como quem tem autoridade. A vida dele é diferente. Ele tem algo... E é interessante que a nossa vida, quando o mundo ele precisa enxergar Cristo, ele olha para os filhos de Deus, porque toda a terra, ele espera a manifestação. Manifestação não fala de uma palavra apenas, mas fala de uma expressão. A expressão do ser. E quando você se move em amor, quando você se move em honra, quando você começa a seguir a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas vão ser impactadas. Mas preste atenção, não é você simplesmente, mas é a obra de Cristo em você, atuando em você, que vai mudar a tua história, que vai fazer com que você tenha uma atitude. Por quê? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito que habita em nós. Agora preste atenção, quando esse amor...
As pessoas não sabem disso, que esse amor foi derramado. Elas só descobrem quando ele é manifesto. Quando eu e você decidimos pela fé, não é por sentimento, não é por obra, mas é pela fé. Eu quero que você abra aqui comigo, Efésios, capítulo 1, para depois dizer que o pastor não leu a Bíblia. Glórias a Deus. Eu não estou achando Efésios, não. Mas está aqui. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para um pouquinho. É interessante que muitas vezes podemos associar esse texto, não que não seja, mas apenas a coisas materiais. Algumas pessoas associam. Mas aqui fala de toda a sorte de bênçãos. E é interessante que ele mostra por que ele dá graças a Deus, porque ele já recebeu essas bênçãos. Ele diz, por quê? Deus nos escolheu. Eu vou repetir, Deus nos escolheu. Não foi, como Jesus ele fala, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vós. Isso mostra que você já estava no coração de Deus. Porque aqui ele diz antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de você nascer. Ou seja, você não veio aqui por acaso. Você não surgiu e a partir do surgimento algo passou. Não, você já existia em Deus. Quando Jesus morre, ele não morreu apenas pelos pecados daquelas pessoas que viviam com ele. Mas ele estava olhando também para a nossa geração. Quando Jesus ora, em João capítulo 17 ele diz, Pai, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles também que hão de crer no teu nome. Ou seja, Deus já olhava para você há muito tempo. Existe um propósito para a tua existência. E é interessante que essa nova vida, ele fala aqui, olha, não foi uma escolha acidental. Talvez, pode ser que um pai ou uma mãe não programe um filho. Ele venha. Mas preste atenção. Deus não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. E é interessante que ele diz aqui, olha, vocês foram criados não por acaso, mas para um propósito, para serem. Não simplesmente para fazerem. Serem santos e irrepreensíveis, ou seja, separados para Deus. E é interessante que quando somos transportados, lá em Colossenses diz que nós fomos transportados do império das trevas. Abre lá em Colossenses. Aleluia. Aleluia. Versículo 12. Dando graças ao Pai. Capítulo 1 de Colossenses. Eu não falei o capítulo não foi? Capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, em algumas versões fala, nos fez idôneos, capazes, de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, ou seja, fomos comprados, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isso fala de uma obra de Deus nas nossas vidas. E essa obra que nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não muda apenas o nosso local, mas muda a nossa... Qual a palavra? Fugiu agora.
disposição. Ou seja, a Bíblia fala lá em Ezequiel que havia uma promessa que ele nos daria um novo coração. Tiraria um coração de pedra, colocaria um coração de carne, colocaria dentro de nós o seu espírito. Nosso espírito seria recriado à imagem do Deus vivo. Lá em Efésios, capítulo 1, ele fala que nós somos recriados em Cristo para as boas obras. Ou seja, você é uma nova criatura. Então toda a tua disposição mudou. Mas pastor, ainda tem umas coisas que eu preciso ser tratado. Isso é a santificação. Isso é o crescimento. E você vai deixando as coisas, caminhando. Mas eu tenho plena convicção, você não é mais o mesmo de algum tempo atrás. Mas preste atenção. Se algo já mudou, se houve uma transformação, uma mudança, Deus é fiel para completar. Então não devemos andar ansiosos por nada, mas estar com Ele. Eu me lembro da ministração, foi maravilhosa a ministração do pastor Humberto, quando ele falou domingo pela manhã sobre estar com Deus. Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Estar com Deus. E foi tão bom a vigília aqui, pastor. Meu Deus do céu. A gente estava aqui reunido, orando. Gente, foi maravilhoso. E não apenas na vigília, estou falando desse momento porque estávamos em comunhão. Mas que isso deve ser algo diário nas nossas vidas. Porque é na presença dele que aprendemos. É na presença dele que os propósitos dele são colocados no nosso coração. São avivados. Conhecemos ele, mas também conhecemos a nós mesmos. Aleluia. E quando somos inspirados por Deus, quando essa mudança ocorre, nós ficamos meio sem entender. Como é que vai ser? Como é que é? Meu Deus, é tudo tão novo. Você começa a desfrutar de uma vida, existe uma alegria, existe uma paz. E você vai ouvindo uma palavra, vai crescendo. E a partir desse momento, todo o teu entendimento e as tuas ações começam a refletir aquela glória que é lançada sobre você todos os dias. A glória de Deus é lançada em você pela comunhão que você tem com Ele, pela vida que existe. Porque Ele falando lá em João capítulo 3, Ele falando com aquela mulher samaritana, Ele diz, olha, a água que você bebe, você volta a ter sede. Mas a água que eu dou a você, do seu interior, uma fonte jorrará para a vida eterna. Diga, dentro de mim, uma fonte jorra para a vida eterna. Jorrando. Verdades sendo trazidas ao nosso coração. Isso nos alegra, nos anima. Talvez você esteja aqui e você não esteja tão animado. Algumas coisas deixaram você um pouco triste, um pouco chateado. Você não está entendendo algumas coisas, mas eu vou dizer uma coisa para você. A fonte continua aí. E essa fonte que jorra, essa água não é natural. Essa água ela vai jorrar derramando vida sobre você e sobre aqueles que estão ao redor de você. Situações vêm, mas existe uma fonte. Você não vai para fora. Entenda, não estou dizendo para você não buscar conselho. Busque conselho, é tão bom. Eu não estou dizendo para você não pedir oração para o seu irmão. Peça, ore junto com o seu irmão. Nós somos uma comunidade, somos irmãos. Estamos aqui para ajudar um ao outro, não para julgar ou condenar um ao outro. Quando seu irmão precisar, não vá com um tacape, sei lá, qualquer coisa para bater nele, não. Ele está pedindo ajuda, ele já sabe que ele está precisando, ele já sabe que ele está errado. Esse é o momento de você dizer, eu estou aqui contigo, vem, me dá tua mão. Eu vou te levantar, eu vou te assistir. Em amor. Eita, Jesus. Porque esse amor foi derramado no teu coração. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando sobre você não estar tão atento ao que está fora, mas saber que dentro de você existe uma fonte.
E que você pode ir a esta fonte, beber desta fonte, e respostas brotarão no seu coração. E você poderá andar naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não estou desprezando o conselho, nem a unção de homens santos, mas eu estou dizendo que Jesus disse, uma fonte existente em você, e dessa fonte vai jorrar a vida eterna. É interessante que Jesus não diz, olha, nos dias de seca, de aflição, de pressão, pode ser que essa fonte pare de jorrar um pouquinho. Às vezes, no momento do medo e na pressão, nós não conseguimos perceber que esta fonte está jorrando. Mas Deus está dizendo, meu filho, vem para a minha presença. Eu tenho respostas para você. O que eu tenho para você, para falar para você. É interessante que Isaac, estava meditando sobre a vida de Isaac. Todo mundo estava agindo de uma determinada forma. Houve seca, qual o padrão? Desce para o Egito. Mas Deus disse, Isaac, vai não? Me obedece? Vamos fazer diferente? E Isaac ouviu. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Aleluia. Quem disse que a sua resposta está na vida dos outros? Entenda, a Bíblia fala que nós devemos seguir o exemplo de homens santos, mas isso fala exemplo de conduta, quando é bíblica. Mas a Bíblia não diz que nós devemos, porque a Bíblia diz, sede imitadores, mas fala naqueles aspectos que estão ligados a Cristo, a Deus. Mas as atitudes das outras pessoas, com relação à sua vida como um todo, não devem determinar a sua. Porque estão fazendo, eu tenho que fazer? Não, Isaac ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Antes de tomar uma atitude, pai, está todo mundo fazendo assim. Pode ser que Deus diga, siga. Mas e se ele não disser isso? Ouça o Senhor. Ele é um guia seguro. E preste atenção, mas pastor, lá em João capítulo 16, ele fala sobre o Espírito. E ele fala que o Espírito guiaria em toda a verdade. Então isso significa que o próprio Deus colocou dentro de você, Ele mesmo, Ele se colocou dentro de você pelo Espírito, para que você fosse guiado por Ele. Um pastor, ele pode te inspirar, ele pode falar algo ao teu coração, mas um pastor não determina a tua vida. Mas quem deve determinar a tua vida é Deus. Haha, não é você. É o próprio Deus. Agora, claro, Ele é um pai que te chama. Ele não te obriga a fazer nada. Ele te convida para andar com Ele. Ele te convida. E muitas vezes, é interessante, que muitas vezes nós somos lançados lá em... Abre lá em Tiago. Eu vou abrir um parêntese aqui. Livro de Tiago, capítulo 1. Se algum de vocês, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É engraçado que não existe dúvida no versículo 5. Peça, porque Deus dá livremente, de boa vontade. E ainda diz mais, e lhe será concedido. Se alguém mandasse você pedir alguma coisa a alguém que diz que ele dá livremente, de boa vontade. E ele ainda diz mais, e será concedido. Pode existir alguma dúvida? Porque aqui ele mostra que alguém que quer dar,
tem para dar e dá. Só pode dizer isso alguém que recebeu do Senhor. E ele diz mais, no versículo 6, peça, porém, com fé. É engraçado, a palavra é tão maravilhosa, que depois disso tudo ele diz, olha, peça com fé, rapaz. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É interessante que aqui ele começa falando a respeito de sabedoria, de pedir sabedoria, mas depois ele nos coloca dentro de um princípio, o princípio da fé. E ele fala que quando você pede a Deus, ele está trazendo uma instrução. Olha, quando você pede algo a Deus, Deus quer dar. Deus tem para dar. Deus dá livremente. Mas peça com fé. Em nada duvidando. O princípio é fé. O princípio para você receber as coisas de Deus é fé. Peça com fé. Mas ele fala a respeito de aquele que duvida. Ele fala de um elemento, um determinado tipo de pessoa que duvida. E ele fala que essa pessoa que duvida, ela é levada, ela é semelhante à onda do mar. Ele nos compara com a onda do mar. Nos compara não, compara aquele que duvida. Eu mesmo não. A gente não, a gente está fora disso. Somos os da fé, amém? Amém? Ele compara aqueles que duvidam às ondas do mar. Que são levadas pelo quê? Agitadas pelo vento. É interessante que existe algo externo que agita as ondas do mar, elas são levadas de um lado para o outro e não saem do lugar. E muitas vezes, durante a nossa caminhada cristã, somos levados por ventos. Vento de emoções, ventos de ansiedade, ventos de pessoas, ventos de situações, o próprio mundo tentando nos assediar, o próprio pecado nos assediando. E Deus está dizendo, olha, uma vida de fé. Eu sei, aqui está falando sobre pedir a Deus. Mas Ele está trazendo sobre um princípio de fé também. Isso se aplica à fé. Uma vida de fé é uma vida que vai te manter firme. Você não vai ser jogado de um lado por outro porque existe convicção no teu coração. Acerca daquilo que Deus te disse. Então, quando a ansiedade vier, pensando o que é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã, você vai descansar e você vai entrar no descanso. Deus nos convida para entrarmos no descanso. Ou seja, significa que exige ou é necessária uma ação nossa. Eu estou falando sobre inspiração. Eu estou falando sobre propósito. Fomos tirados de um lugar, transportados para outro, e nesse outro houve uma mudança. Dentro, mas ela começa a brotar para fora. Por quê? Porque somos inspirados por Deus. Não é obra humana para que ninguém se glorie, mas é a própria graça de Deus agindo em nós. E nós cooperando com ela. Aleluia. E a gente pode frutificar. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, o apóstolo ele começa a falar a respeito daquilo que mudou na nossa vida. Grandíssimas e preciosas promessas nós recebemos. Nos tornamos participantes da natureza divina. Aí em seguida ele começa, olha, associai a tudo isso que você tem recebido, a fé, a perseverança, ao domínio próprio, a paciência. E ele começa a mostrar que existe um trabalhar e uma ação humana dentro daquilo que Deus já nos deu. Aí ele diz, para que vocês não sejam improdutivos, mas possam cumprir e dar cabo a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para a vida de vocês. E naquele grande dia, diante do Pai, aprovados. Aleluia. Deus tem operado nas nossas vidas. E tem nos dado ferramentas para que possamos, que é a graça de Deus, para que possamos andar em novidade de vida todos os dias. Não é pesado. O pastor não está colocando uma pressão sobre você, não. Eu estou dizendo, olha, existe uma fonte dentro de você. E desta fonte jorra para a vida eterna. Ou seja, dentro de você está fluindo todos os dias. Dentro de você. Dentro de você. É dentro de você.
Às vezes olhamos ao nosso redor e existe falta, mas dentro de você existe provisão. Sabe que naquela época, onde existia água, existia vida, alimento. Sabe o que é que eles mais buscavam? Água. Por quê? Porque eles podiam plantar, havia peixes para pescar, havia vida, eles tinham vida. E quando Jesus fala disso, fala que a vida agora estaria dentro do homem. Ele não iria mais para um templo buscar algo, ele não iria mais para fora buscar, mas dentro dele. O próprio Deus se manifestaria pelo seu Espírito. E dentro deste homem, vida jorraria. Então, mesmo que os ventos batam, porque quem diz que a ansiedade não pode vir bater na sua porta, ou na minha? O medo, às vezes, tenta bater na porta da gente. As circunstâncias, por quê? Porque querem roubar a nossa paz. Porque em paz nós somos guiados. Quando existe paz, você consegue discernir muito mais facilmente. Quando você está agitado, você já viu alguém agitado, ela não consegue ver o que está do lado dela. Quando existe alegria, existe força. Mas Deus está dizendo, olha, permanece no lugar que eu te coloquei, desfrutando das fontes da salvação, e vai existir plena provisão onde quer que você esteja. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou contigo. Ou seja, você tem tudo o que você precisa. Oh, aleluia. Aleluia. As fontes da salvação. E muitas vezes, essas situações, elas tentam determinar a nossa vida. Mas quem deve nos dirigir, nos mover, determinar os nossos caminhos, é o próprio Deus. Guia-nos, Ele nos guia. Sabe o que é guiar? É conduzir de maneira tranquila e amorosa. Um guia não determina onde você vai, não obriga você a ir a um lugar. Ele está te conduzindo de maneira amável, te apresentando. Guia-nos. Deus é um Pai que nos guia. Isso fala de bondade. Não uma bondade simplesmente, porque muitas vezes associam bondade a alguém que dá generosamente, também. Mas a bondade também se manifesta na sua relação, em como você trata alguém. A bondade de Deus é manifesta nas nossas vidas, também como Deus tem nos tratado. Ele nos conduz bondosamente para lugares bons, águas tranquilas e pastos verdejantes. Por isso que quando eu falo que as bênçãos de Deus são a manifestação do caráter de Deus e da glória de Deus, eu entendo que o próprio Deus, ele deseja se manifestar ao homem. Ele não falou de várias maneiras, em várias épocas pelos profetas? E falou hoje por quem? Diga, seu filho. Jesus só pregava e ensinava? Não. Jesus curava. Vai em Lucas capítulo 9. Aleluia. Lucas capítulo 9. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Estou escutando aí da Bíblia, barulho de Bíblia se mexendo aí, então eu vou esperar um pouquinho mais. Aleluia. No capítulo 9, a partir do versículo 1, fala sobre Jesus enviando os 12 discípulos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? E disse-lhes, deixa eu ver aqui, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra.
Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Aí ele continua. No versículo 6 ele diz assim: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Vai para o versículo 10 agora. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele os acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Preste atenção, a gente vai continuar lendo esse texto, mas você observa que até o presente momento que tinha acontecido, Jesus chama os 12, dá autoridade a eles e os envia. Aleluia. Antes disso, Jesus chamou os 12 para primeiro estarem com ele. Esses homens, eles desfrutavam da presença de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Eles eram aqueles que ficavam na primeira fila. Estavam com Jesus nos momentos que a multidão não estava, para ouvir os ensinamentos. Eram instruídos, corrigidos, viam. E Jesus chama aqueles homens e diz: olha, eis que vos dou autoridade. Dá autoridade àqueles homens. E os envia e começa a dar algumas instruções. Lá em Mateus 10, existe um relato mais detalhado acerca dessas instruções. Jesus fala sobre curas, Jesus fala sobre expulsar demônios, sobre eles darem de graça aquilo que eles receberam de graça. Jesus fala também por eles não se preocuparem com o que haveriam de dizer, porque o próprio Espírito diria o que eles precisariam dizer. E Jesus começa a dar uma série de instruções, e aqueles homens vão, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Aqueles homens, eles recebem algo de Deus, derramam na vida de pessoas. Eles receberam algo de Cristo e para derramar. É interessante que Jesus não espera muito. Assim que Jesus dá autoridade, de fato, eles passaram um tempo com Jesus. Jesus não chamou eles no mesmo dia que chamou, mandou eles. Mas em determinado momento, Jesus dá autoridade a eles e diz: vão. A escola de Jesus era assim. Quando você recebe algo, você pode derramar na vida de pessoas. Ah, então quer dizer que o pastor vai me chamar para pregar lá no púlpito? Não estou falando isso. Jesus não chamou eles para pregar a multidão, mandou eles irem. E conforme eles fossem derramando na vida de pessoas aquilo que eles receberam. Sabia que você vai a lugares que eu não vou poder ir? Que esse púlpito, o pastor, os ministros da igreja não vão poder ir. Os ministros que eu falo, os licenciados, aqueles que pregam no púlpito, porque você também é um ministro de Cristo. Vou falar para você. 1 Coríntios capítulo 4 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso inclui você. Isso inclui a igreja. Ou seja, Deus ele nos compartilhou das suas verdades, dos seus mistérios, da sua palavra, para que a gente possa derramar na vida de pessoas. Talvez você tenha acesso ao seu vizinho, eu não tenho. Talvez seu vizinho nunca venha a esta igreja. Mas por que não esta igreja ir até ele através de você? Você vai passar por lugares que talvez eu nunca passe. Vai lidar com pessoas e conversar com pessoas que eu nunca... Você vai poder manifestar a pessoas que eu nunca vou estar, porque eu sou um. Estou em determinado lugar. Tenho que estar no mesmo lugar, apenas em um lugar, naquele tempo, naquele momento. Mas como o corpo de Cristo, existem vários membros, todos os membros estão alcançando pessoas nas extremidades, onde quer que estejam. Aleluia! Por quê? Porque a semente divina está dentro de você. Está lá em 1 João, ou é capítulo 3, se eu não me engano, ou é capítulo 5. Capítulo 3. Preste atenção nisso. E Jesus dá autoridade àqueles homens, e aqueles homens começam a ir, eles são os primeiros a serem enviados. Ou seja, antes era apenas Jesus, onde Jesus ia. Agora Jesus tinha 12 homens que também iriam, curavam, faziam a obra de Cristo. Eles eram uma extensão daquilo que Cristo era. Eu estou falando sobre inspiração. Essa inspiração, ela não muda apenas a sua vida. Ela não alcança apenas aqueles que estão, a sua família, mas ela alcança todas as pessoas que têm um contato com você. Sabe por quê? Na verdade, ela pode alcançar, isso depende de mim e de você. Eu não estou falando, o pode alcançar, não está ligado aos resultados aparentes.
Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, você falou, teve uma época na minha vida que eu pregava para muitas pessoas ao meu redor, na época da faculdade. Eu falava do amor de Deus. Eu tinha essa oportunidade. E engraçado, ninguém se convertia, não. Às vezes eu voltava da faculdade, encontrava alguns amigos, na verdade conhecidos, perto de onde eu morava, e eu tinha a oportunidade de pregar para aqueles jovens. Mas sabe o que acontecia depois? Um me procurava. Irmão, olha, eu voltei para Jesus, não sei o que, isso aconteceu, glória a Deus. Um irmão pregou para mim, eu aceitei, eu disse que bênção. Mas eu não poderia deixar para você, porque aquilo que você falou tocou meu coração. Quem disse que a gente tem que colher? Nossa função é plantar. A gente vai colher, mas a gente também vai plantar. O reino de Deus não é um reino, não, eu só vou plantar se eu puder colher. Não! É interessante a vida de Filipe. Filipe pregou numa cidade, os apóstolos foram lá, levaram o evangelho, está lá em Atos. Chegaram, a cidade foi avivada, mas Filipe foi enviado para pregar para um homem. Mas aquele homem era uma autoridade dentro de um reino, estava voltando para sua terra. A Bíblia não fala o impacto da vida daquele único homem. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe. Por que não? Quando a gente lê algumas biografias, eu estava lendo uma certa vez a biografia de Paul Young-Cho, David Young-Cho, não sei direito o nome dele. Alguns chamam de uma coisa, chamam de Paul Young-Cho, né? É o pastor de uma das maiores igrejas do mundo, lá na Coreia do Sul. E esse homem, ele disse que ele estava para morrer. Ele estava desenganado, prestes a morrer, e veio uma senhorinha. Isso antes dele ser um grande pastor, né? Ele era... E aquela mulher pregou o evangelho, ele aceitou a Jesus, ela orou por ele. E esse homem foi restaurado. Ele disse que ele nunca mais encontrou aquela mulher. Nunca mais viu, procurou, bateu tudo. Mas o efeito da fidelidade daquela mulher que estava num hospital pregando para um desconhecido, e esse único desconhecido aceitou a Jesus, teve um impacto na vida de milhares e milhões de pessoas. Os livros além das pessoas que foram alcançadas em todo o Ocidente, os livros do Paul Young-Cho alcançaram muitas pessoas também. O ministério desse homem foi de maneira grandiosa. Por quê? Porque alguém decidiu alcançar uma pessoa e inspirá-la com aquela inspiração que ela tinha recebido do Senhor. Nós, como igreja, recebemos inspirações de Deus. E é interessante, nesse versículo, porque eu estou lendo Lucas. Os discípulos, eles saíram empolgados, pregaram o evangelho, derramaram na vida de pessoas aquilo que tinham recebido. E no versículo 12, do mesmo capítulo, diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Você observa que os discípulos estavam preocupados com aquelas pessoas? Despede elas. Em algumas versões diz, para que eles não vão pelo meio do caminho, porque Jesus foi para um local deserto. O intuito de Jesus era ficar um pouco para orar, mas a multidão foi atrás dele. E os discípulos viram que já estava anoitecendo, aquela multidão já estava há muito tempo com ele. Olha, despede essas pessoas, para que eles vão e procurem comida, porque as coisas vão fechar. E Jesus olha para os discípulos e diz: deem vocês de comer a eles. Deem vocês. Por que não vocês? E é interessante que os discípulos eles fazem uma contagem bem legal, né? Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a gente só tem um lanche da gente. Mandem, versículo 13 ainda. Ao menos que compremos alimentos para toda esta multidão. Tinha muita gente, 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façamos-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram.
E todos os assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e os partiu. Em seguida os entregou aos discípulos, para que lhes servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Preste atenção nisso. Jesus chegou para os discípulos e disse: por que vocês não dão a eles de comer? Jesus, olha, o que a gente tem é isso aqui. Só tem o lanche da gente, esses 5 pães, esses peixes. O que é isso para essa multidão? Isso vai dar para alimentar alguém? E Jesus, a não ser que a gente saia para comprar alguma comida, eram 5.000 pessoas. A gente sabe se eles estavam dizendo, como é que a gente vai comprar? Não sei se era pegar o dinheiro todo e comprar, não sei. A gente não sabe exatamente qual era o sentimento deles, mas sabe de uma coisa? Existia uma realidade que eles não poderiam transpassar, naturalmente. E é interessante que esses homens tinham acabado de vir de provar de grandes milagres. Curas. E Jesus disse, olha, vocês não curaram, por que vocês também não dão a eles de comer? Eles estavam, de certo modo, limitados naquilo que eles poderiam ou não poderiam fazer. Agora preste atenção numa coisa, Jesus diz, o que é que vocês têm? Jesus chama eles para a responsabilidade daquilo que eles tinham. E mostra que aquilo que eles tinham poderia alimentar aquela multidão. Não por causa deles mesmos, mas por causa da graça e do poder de Deus que atuaria neles. Jesus mandou aqueles discípulos sentarem. Agradeceu e começou a partir. Disse, vão lá, começa a partir o pão. Jesus partindo, entregando, eles partindo o pão com Jesus. Aqueles discípulos, eles participaram do milagre. Imagina tu, partindo 5 pães para 5.000 pessoas. Tem que ter fé para você partir pão. Jesus não vai dar não, partindo pão ali com Jesus. E aquela multidão foi alimentada não apenas por Jesus, mas você observa que passou por Jesus, alcançou os discípulos e alcançou a multidão. Da mesma forma, o poder de Deus passa por Cristo, é derramado na igreja, porque passa pelo cabeça. É derramado na igreja e alcança as nações, alcança as pessoas. Por quê? Porque o poder de Deus está em vós, a glória de Deus resiste em vós, e ela pode transformar a vida de pessoas. Você não é natural. Falamos de um ano em comum, e cremos no ano em comum. Mas vai ser em comum só para você? Ou este em comum que existe em você, esta glória em comum que existe em você, vai se manifestar em comum para a vida de pessoas? Eu creio nisso. Eu creio dessa forma. Estamos crendo desta forma. Que esta glória que atua em nós também se moverá através de nós. E pessoas vão provar do incomum de Deus através de mim e de você. Por quê? Porque você estamos crendo. Porque eu e você estamos decididos a desfrutar, mas não apenas desfrutar, inspirados por Deus, recebendo de Deus, mas também derramando dessa inspiração na vida de pessoas. E essa inspiração ela é derramada também através da glória. Se lembra que eu falei das promessas, das bênçãos? A glória de Deus se manifestando através de você. Eu vou... Imagina se a gente acreditasse nisso. Se a gente acreditar nisso. Atreva-se a crer. Se você quer resultados incomuns, é necessário que exista expectativas incomuns. Coisas incomuns vão acontecer na minha vida. Pai, eu não sei o que é, mas eu sei que vai. Eu só estou esperando a direção do teu Espírito para me mover. Vá, faça isso. Você vai e faz e Deus pega junto contigo. E o poder se manifesta. Porque somos inspirados. Essa inspiração que tem transformado a nossa vida é a mesma inspiração que vai alcançar outras pessoas. Imagina uma palavra que a pessoa chega para tu e dizer, aquela pessoa, nunca. Tu não vai conseguir nem falar com ela. Aí eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus. Vai chegar.
e Deus solta uma inspiração para você, pelo seu espírito. Pá, uma nota. E você traz uma palavra. Não é a mais eloquente, mas ela atinge o alvo certo. E aquela pessoa quebranta totalmente seu coração. Coisas talvez na tua vida que estavam travadas e você, pai, chegou o tempo. Chegou o tempo de romper com isso. Quero chamar o grupo de louvor. Chegou o tempo de romper com qualquer coisa que me aprisionava. Isso não tem mais poder sobre a minha vida. E Deus, ele vem, pega junto contigo e você rompe com aquilo. Buft. E aquilo que talvez te aprisionava hoje, você olha assim e diz, era isso, Satanás? Por quê? Porque existe a inspiração. Ou seja, o que é a inspiração? É o próprio Deus se manifestando em você, atuando em você e fazendo com que você ande com Ele. Sabe o que é andar com Deus? É você muitas vezes não entender algumas coisas. Não compreender. Pai, por que você me trouxe aqui? Mas você saber que existe algo. É que nem os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam lá voltando. E eles não nos ardia o coração enquanto ele falava. Era o próprio Deus, Cristo falando. E algo no coração deles borbulhando. Sobre aquelas verdades que eram ditas. Para estimulá-los a voltarem no caminho que eles estavam errando. Porque eles estavam fugindo. Talvez durante algum momento da sua vida. Ou em alguma circunstância. Você meio que se afastou daquilo que Deus tinha como propósito. Mas hoje Deus está dizendo, olha, ouça as minhas inspirações. Volte a andar comigo. Eu te amo, meu filho. Os meus planos são de paz. Talvez em algum tempo você desfrutou de algumas revelações ou manifestações do Espírito, mas por alguma situação ou receio você meio que se tornou um pouco tímido. Aí você olha para você mesmo, mas eu não agi assim. E Deus está dizendo hoje, pela manhã, eu ainda não te dei espírito de temor. Se eu não te dei ontem, eu também não te dei hoje. Nem te darei amanhã. Porque o espírito que existe, que é derramado em nós, que existe entre nós, é o espírito de poder. Você não foi feito para ficar parado, mas para se ligar ao propósito de Deus. Talvez em determinado momento da sua vida, você estava como as ondas do mar, sopradas por qualquer vento, ansiedade, receio, medo. E nessa manhã Deus está dizendo, receba do sopro do meu Espírito, creia na minha palavra e receba essa inspiração, e a sua vida voltará totalmente a caminhar naquilo que eu tenho para você. Você foi abençoado nessa manhã? Creio que fomos inspirados por Deus. Inspirados para viver a vida de Deus e manifestar a sua glória. Eu amo cada um de vocês. E eu creio que Deus, nesses últimos tempos, tem nos levado para um outro nível. Para uma nova realidade. Não por nada que existe em nós, simplesmente, mas porque é o desejo dEle. É Ele que nos eleva, é Ele que nos leva. Não na nossa própria capacidade, mas na sua graça e poder. Você está animado em Deus para essa nova estação? Amém. Você está disposto a pegar junto com aquilo que Deus tem para você? Então se prepare. Se prepare para provar de coisas grandiosas e incomuns. Não porque você possa alguma coisa, mas porque Deus, através de você, vai fazer grandes coisas. Aleluia. Pastor Venésio.